Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Bernardo. Bernardo hoje falando conosco direto do nosso estúdio no Rio de Janeiro. Tá tudo bem aí, Bernardo? Tudo certo, por enquanto, tudo na mais perfeita normalidade, Sardenberg. E vocês aí? Por aqui também, tá tudo Por certinho. enquanto tá Eu bom. tô sabendo que esse estúdio novo da CBN, a área aí anda meio perigosa, né? Na terça-feira teve tiroteio. Deve ser terrível morar numa cidade onde essas coisas acontecem. Olha, foi horrível, mas foi aparentemente uma situação pontual. A gente espera que seja assim. Aliás, até para comentar aqui, eu tenho notado, desde que isso aconteceu, né, esse assalto aqui, policiamento na região. Hoje, a hora que eu estava chegando, passei ali, uma viatura estava vindo no sentido contrário da rua. Não, e mais tarde, eu passei mais tarde lá. Bom, para explicar aos ouvintes, houve uma tentativa de assalto que terminou com uma pessoa baleada, uma pessoa que estava tentando fugir do assalto, foi baleado. Isso foi aqui bem pertinho do nosso prédio, que é a 50 metros da entrada do nosso prédio, e são 2 prédios que tem aqui, ao lado aqui da Marginal, 2 prédios em que tem muita gente trabalhando e muita gente residindo, né? Então é um lugar onde as pessoas circulam, os trabalhadores, o pessoal que trabalha circula para ir do almoço, para ir fazer alguma compra e tal, e moradores mesmo aqui da região. Então foi um evento chocante, né? Um tiroteio aqui tiroteio não, os bandidos atiraram 3 vezes aqui do lado, ali do lado onde a gente trabalha. Um dos nossos repórteres estava passando por lá no momento, e então agora está cheio de polícia aí nessas regiões, procurando todo, e a pessoa que deu o tiro não foi encontrada ainda. Está foragida, mas foi identificada. Então são 2 pessoas em motos, né, que foram identificadas, um que fez os disparos e a outra pessoa que teria dado cobertura ali como comparsa. Os 2 foram identificados, mas ainda estão foragidos. Bom, mas torcer para o policiamento ficar, né, gente? Porque senão fica aquela coisa de botar cadeado em porta arrombada, né? Depois que acontece um caso de repercussão, aí aparece a polícia. Depois o pessoal esquece, a polícia some de novo. Bom, mas o nosso assunto, Bernardo, é o processo de cassação do deputado Glauber Braga. O que você tem a nos dizer? Pois é, Sardenberg, esse processo está andando na Câmara, até para surpresa de muita gente, porque o Conselho de Ética é um órgão da Câmara que tem trabalhado muito pouco nesses últimos anos. Mas ontem foi apresentado um relatório pedindo a cassação do mandato do deputado Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro. Para quem não se lembra da história, o Glauber Braga agrediu um sujeito que estava dentro da Câmara dos Deputados fazendo provocações a ele. Esse sujeito era um militante do MBL, que é conhecido aqui no Rio, inclusive, por ser uma espécie de um provocador profissional. Ele vai nos eventos em que estão políticos do campo da esquerda, sempre com o celular em punho, fazendo provocações, xingando as pessoas e tal, tentando provocar algum tumulto e viralizar nas redes sociais. Ele, inclusive, usou essa tática no ano passado para ser candidato a vereador aqui no Rio, mas não conseguiu se eleger. Mas o fato é que o Glauber Braga agrediu esse sujeito, deu empurrões, deu um pontapé nele, tentando expulsar ele da Câmara. Nenhuma agressão deve ser tolerada, com ou sem provocação, né? Não é assim que um parlamentar deve responder a um cidadão eleitor. E esse caso chegou ao Conselho de Ética ontem. Imaginava-se que o relatório viesse propondo algum tipo de censura, de advertência escrita, de suspensão até do mandato, mas a cassação foi uma pena que chegou a surpreender muita gente, porque costuma ser um ato, uma medida extrema, né, a ser tomada na Câmara dos Deputados. Pois bem, o que é curioso nessa história, Sardenberg? Que eu fui ontem pesquisar um pouco a ficha do deputado relator, o deputado Paulo Magalhães, da Bahia, foi quem propôs a cassação do Glauber, e veja só o que eu encontrei nos arquivos do jornal o Globo. O mesmo Paulo Magalhães, que propôs a cassação do Glauber, também já foi flagrado agredindo um homem dentro da Câmara dos Deputados. Ou seja, é exatamente o mesmo caso pelo qual ele agora pede a cassação do deputado do PSOL. Esse caso, Sardenberg e Cássia, ocorreu em 2001, abril de 2001, aliás, amanhã completa exatamente
24 anos que isso aconteceu. E o Paulo Magalhães, ele era sobrinho do então senador Antônio Carlos Magalhães. Tinha um escritor baiano chamado Maneca Muniz, que estava em Brasília para lançar um livro com acusações, com denúncias contra o ACM. E o deputado Paulo Magalhães, ao ver o lançamento do livro, interrompeu ali a assinatura e saiu batendo nesse escritor. Foi um caso com socos, pontapés, e no dia seguinte, essa foto do Paulo Magalhães batendo no sujeito foi parar na primeira página do Globo com a seguinte manchete. Veja só, Sardenberg e Cássia. Socos e pontapés na Câmara. Deputado baiano agride jornalista para defender ACM. Veja como é que a história é curiosa, né? O mesmo personagem que agrediu um homem dentro da Câmara, agora propõe a cassação de outro deputado que também agrediu um homem dentro da Câmara. Que nos leva a crer que, adaptando aquele velho ditado, né, Sardenberg e Cássia, pontapé nos outros, pelo menos em Brasília, parece que é refresco, né? Pois é. Agora, Bernardo, ele se manifestou depois de que essa informação veio à tona, o Paulo Magalhães falou alguma coisa sobre isso? Olha, que eu saiba não, Cássia, tentei falar com ele, não consegui, ele não atendeu no telefone que eu tenho. E ele ontem deu um voto até breve ali durante a sessão do Conselho de Ética, um voto extenso na leitura e tal, mas muito breve no que diz respeito exatamente ao fato do qual o deputado Glauber Braga é acusado, né, que é a agressão contra o outro deputado. E foi uma sessão muito tumultuada, com muito bate-boca, por quê? Porque o deputado Glauber, ele é um personagem conhecido por ter sido talvez o principal adversário político na Câmara do ex-presidente Arthur Lira. Inclusive, teve episódio de bate-boca no plenário, o Arthur Lira cortava o microfone dele quando ele fazia isso, e o Glauber também foi ouvido pela Polícia Federal no inquérito que investiga a questão das emendas parlamentares, né, da farra das emendas, do desvio de dinheiro de emenda. Foi ouvido como testemunha, não como investigado. E ele tem sido uma espécie de um porta-voz das acusações contra o Arthur Lira e contra os deputados que participam do orçamento secreto. E ontem, durante a defesa dele, ele apresentou lá uma série de emendas parlamentares do orçamento secreto que foram indicadas também pelo relator Paulo Magalhães. Então ele faz a acusação de que o relator estaria pedindo a cassação dele por esse caso de agressão, mas, na verdade, estaria prestando um serviço para o deputado Arthur Lira. Esse julgamento, essa votação ainda não foi feita. Ontem houve um pedido de vista do deputado Chico Alencar, que também é do PSOL, e na semana que vem o Conselho de Ética deve voltar a julgar esse caso. Agora, a situação do Glauber não é boa, porque ele já tinha a oposição dos bolsonaristas e agora também tem a oposição do Centrão. E, em vez de tentar um acordo, ele foi para o ataque direto ao relator, que talvez não seja a estratégia mais recomendada a quem está tentando salvar o próprio mandato. A ver. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até a semana. Obrigado, gente. Até a semana. Boa tarde para todos. Até mais, Bernardo.